Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, porque estamos aqui na tua casa, Pai. Queremos agradecer porque em meio a todo esse momento, esse contexto de pandemia, o Senhor permanece sendo o nosso Deus e permite que nós possamos estar aqui gravando uma aula para que continue os trabalhos da igreja, Pai. Muito obrigado porque nós temos esse acesso, ó Pai. Muito obrigado porque temos pessoas que estão à frente disso, ó Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor conduza essa aula, mesmo que seja uma aula diferente, mas que o Senhor esteja conduzindo tudo e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Por favor, cuida de nós e nos prepara. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Oi pessoal, tudo bem? Saudade, faz tempo, né? Nós vamos começar uma nova fase aqui na nossa igreja, enquanto manter a pandemia. Nós vamos ter as nossas aulas virtuais. E o nosso tema vai ser Hoje tem culto. O estudo que vai ser dado hoje vai ser Hoje tem culto. E o texto básico se encontra em Malaquias, capítulo 1. Eu vou ler para vocês, depois nós vamos compartilhar um pouco deste estudo. Malaquias 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vos direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações. O meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por essa palavra que foi lida, Pai. Por favor, Senhor, que ela venha de encontro aos nossos corações, Pai, que nós possamos cultuar ao Senhor como o Senhor é digno, como o Senhor se agrada, Pai. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, cuida de nós, cuida de cada adolescente que vai participar dessa aula, Senhor.
que o Senhor esteja abençoando a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou dar um breve contexto aqui, né? Malaquias, ele pode começar, quando você começa a ler, ele pode parecer um livro difícil de ler, principalmente porque ele tem muito mais broncas do que promessas, né? Mas o que a gente pode tirar desse texto para nós, né? O culto, hoje em dia, ele está sendo cada vez mais desprezado, cada vez mais deixado de lado, né? Cada vez mais centrado no homem e menos voltado para Deus. Às vezes tem pessoas que falam, se aquele líder não estiver lá, se aquele ministério de louvor não tocar aquela música que eu gosto, aí o culto vai ser chato, o culto vai me deixar desanimado, né? Muitas vezes a gente vê alguns líderes trazendo coisas de fora para dentro do culto para deixar mais de acordo com o gosto do cliente, né? Vamos apagar a luz, vamos fazer uma coisa diferente aqui para trazer mais jovens, para trazer mais adolescentes, para deixar o culto mais legal. Mas será que realmente isso agrada a Deus? Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus requer? Como nós devemos cultuar a Deus? E essas perguntas a gente vai responder aí no decorrer da aula. O legal é que a gente vai poder falar um pouco, né, do culto. E essa aula sobre culto, né, como se portar, o que é um culto, né, é muito interessante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque quando nós falamos de culto, parece muito esse local físico, a igreja. A gente lembra muito, associa muito o culto a você tomar o seu banho, vestir a sua roupinha e vir à igreja. Mas nós estamos num contexto diferente hoje. Nós estamos num contexto onde o culto é na sua casa. Até nós brincamos outro dia e falamos assim que o culto online hoje é parecido com o Natal, que você se arruma para ficar na sala da sua casa. E tem que ser isso, né? Você tem que ter toda uma preparação do culto, né? Tendo em vista que é um ato solene, né? Então, como que tem sido isso? Nós vamos tentar discutir um pouco isso, né? O que é o culto, como se desenvolve o culto, e tudo isso aplicado aonde? No nosso dia a dia, na nossa realidade. Não é só essa aula hoje, ela não é só para quando nós estivermos de volta no templo físico, mas ela começa hoje, no próximo domingo, quando nós estivermos diante do Senhor e como nós vamos cultuá-lo, né? Então, uma coisa para a gente é claro, domingo é o dia do Senhor, não existe diferença para com isso, né? Isso é bem claro a todos. Domingo é o dia que você acorda pela manhã e você sabe, hoje é o dia exclusivo do Senhor. Hoje não é o dia de você pensar em fazer outra coisa, não é o dia que você vai ver uma série, não, hoje é o dia exclusivo do Senhor. Você acorda pensando, focado nisso. Como que é a sua preparação, como que é a nossa preparação antes do culto? Então nós temos que ter uma ideia, né? Existe uma diferença entre o culto individual e o culto público. Então o que é o culto individual? O culto individual é aquele que oferecemos diariamente de modo pessoal. Então é o culto que você acorda de manhã, de segunda a sexta-feira, segunda a sábado, você levanta cedo, você faz a sua devocional, você faz as suas orações e você tem aquele momento de culto ao Senhor, ou o culto doméstico, que é uma prática hoje que tem sido mais incentivada nas casas, até por conta da pandemia mesmo, tem que ser um costume diário nosso, mas hoje nós estamos desenvolvendo melhor isso, o culto doméstico. Então esse é o nosso culto individual. E temos o culto público. Qual é o culto público? É o culto de domingo, é o culto que você vem à igreja, que hoje está sendo feito na sua casa. O culto às 6h30, quando chega o link para você, para a sua família, chega aquele linkzinho, ele é o culto público. Não é porque você está na sua casa que deixa de ser um culto público. Quando você liga a sua televisão às 6h30 e começa o culto, pensa assim, meus irmãos estão nas suas casas, sentados nos seus sofás, cultuando juntamente comigo. E isso é muito legal, porque você consegue da sua casa imaginar, na casa da Mayla, ela está assistindo o culto com a família dela, na casa do Cláudio, eles estão assistindo o culto com a família, na minha casa, eu e a Sulamita, nós ficamos em casa assistindo o culto, e lembrando que a igreja toda está reunida de forma espiritual, cultuando ao Senhor. Então esse é o culto solene. Pois Posso não? fazer uma pergunta? Claro, sempre. O que é culto, então? O que é o culto?
O culto é o momento que nós adoramos a Deus. O culto é o momento que nós prestamos toda a nossa devoção, toda a nossa adoração a Deus. O culto é o momento que nós reconhecemos e praticamos a nossa adoração, lembrando que Deus é o centro principal daquele momento. Então eu posso dizer que culto é adorar a Deus. Culto é adorar a Deus. E se eu tenho o meu culto particular, eu tenho o meu culto individual em casa, eu ainda assim preciso ir na igreja? Preciso ter o culto público? Pois é, como é interessante essa pergunta, né? Porque nós temos visto que hoje existe um movimento que o pessoal está chamando dos desigrejados, né? Tem gente que hoje, infelizmente, acha que estar em casa, ficar na sua casa, pôr um vídeo legal do Nicodemos ali, depois pôr uma banda legal para tocar, é um culto. Mas na realidade não é isso. Você está assistindo. Você está assistindo. Participar de um culto é diferente. Congregar é algo que é pertinente a nós. Nós temos que congregar. É até interessante que Davi, no Salmo 122, versículo 1, ele vai dizer: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E é um momento fantástico. É um momento de alegria para o cristão poder participar do culto público. É um momento onde você vai acompanhar, você vai ver os seus irmãos, você vai poder partilhar também das dificuldades dos seus irmãos, ser um só corpo com a igreja e com Cristo, no momento de quê? De adoração, que é o momento mais especial para o cristão. É algo que nós temos que valorizar muito, é o nosso momento de adoração. Quando você está cultuando ao Senhor, aquilo é o mais importante, né? Cláudio, Mayra, quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Senão vamos caminhando. Vamos caminhando. Tá. E aí na nossa revista, nós vimos aqui o texto de Malaquias, e o povo, nos dias do profeta Malaquias, ele achava que Deus não amava eles, né? Então o Senhor, ele vem falando sobre Malaquias, a gente vê como a Mayla disse, parece até um pouco pesado a colocação do Senhor. É interessante que nós temos um versículo que ele fala assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, está no versículo 10, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. A Mayla tem uma versão na NVI que fica um pouco mais claro para a gente a interpretação. Lê aí para a gente, Mayla, por favor. É o versículo 10, 1:10. Diz assim: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam fogo ao meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Quer ver? Você a gente consegue ver, de certa forma, como é a ira de Deus com o culto quando é mal feito, né? E naquele momento nós vemos que o povo reclamava: o Senhor não nos ama. E qual era a atitude do povo naquele contexto? Por que eles achavam que o Senhor não amava? Eles faziam de qualquer maneira. E não é isso que tem que acontecer. Nós, quando prestamos culto ao Senhor, seja aqui na igreja ou na nossa casa, tem que ser feito com alegria. Não pode ser feito de qualquer maneira. Eu posso acrescentar? Pois não. Não somente de alegria, mas também com respeito e temor. Sim. Não é porque nós estamos na nossa casa, nós precisamos também, no momento em que estamos, por exemplo, em oração ou lendo a palavra de Deus, estarmos lógico, nós estamos na nossa casa, mas não ficar tão à vontade assim, né? Nós não podemos nos esquecer que nós estamos diante de Deus. Diante de Deus. Então é importante também nós estarmos participando, né, preocupados em prestar um culto a Deus com reverência, com temor e tremor, independente do lugar. É lógico que nas nossas casas nós nos sentimos mais à vontade, isso Deus conhece, nos acompanha a todo tempo, mas nós não podemos esquecer que Ele é Deus, e Deus requer de nós respeito, né? Ele é um Deus soberano, então nós temos que ter temor e tremor sempre. Então, nada de assistir culto debaixo da coberta, assim, deitado na cama. Comendo pipoca. Chocolate. Escola dominical tomando café, não dá. É aquilo que a gente tem que ter em mente. Nós não estamos assistindo o culto, nós estamos participando, né? Então, quando você recebe um link da escola dominical, lembra, você está participando. Não é um vídeo que você põe ali para assistir, vou comer uma pizza enquanto está passando. Na verdade, mas procurar participar, né? Na verdade, isso é um exercício, é o que nós vemos isso no livro de Malaquias, né?
o profeta, Deus falando através do profeta Malaquias, dizendo: olha, eu não quero a ovelhinha machucada, eu quero que você me dê a melhor ovelha, né? Você tem que dar para Deus o seu melhor, mesmo dentro de casa, mesmo embaixo das cobertas, né? Mas não faça isso. É verdade. Ah. Você pensa, tem que ter um entendimento muito grande do que é o seu melhor, né? Isso é importante. Continuando um pouco, se nós virmos aqui no nosso estudo, então o povo, nos dias do profeta Malaquias, dizia que Deus não amava. Contudo, o fato de ser o povo escolhido de Deus já mostrava quanto ele o amava. Então, quando nós olhamos para a história e para o contexto, o fato de ser um povo escolhido por Deus já é uma demonstração de amor, né? Quando a gente olha para o contexto de Malaquias, o povo fala: Deus não ama a gente. Será que Deus não ama? Quando a gente olha e lembra que foi Deus que tirou o povo da escravidão, que elegeu desde a fundação do mundo e tirou o povo do Egito e levou para Canaã e preparou toda uma terra para eles serem livres, isso já é um símbolo, isso já é uma demonstração, aliás, uma demonstração muito grande de amor. Mas parecia que em Malaquias isso não estava sendo suficiente, eles entendiam que não era suficiente. Eles tinham ficado 70 anos no cativeiro babilônico, né? E continuavam, o povo de Deus continuava lá existindo, né? Ele não tinha sido dizimado e mesmo assim eles não se sentiam amados, né? É verdade. Suficientemente amados, né? Sobreviver a um cativeiro, né? Sobreviver a um cativeiro e não se sentia amado. Nós olhamos para o nosso contexto, né? A gente liga a televisão e bom dia coronavírus com você, café da manhã com coronavírus, vale haver coronavírus de novo. A gente tem visto tudo isso, mas olha para a sua vida, olha para a sua família e olha como Deus tem preservado. Sim. Isso é uma demonstração de amor muito grande. Só o fato de Deus estar nos preservando e cuidando de nós já demonstra um amor imenso. E até mesmo se porventura algum de nós venha sofrer com coronavírus, algum familiar, enfim, ou qualquer outro tipo de coisa, nós temos que lembrar que a demonstração maior de amor já foi feita, que foi Jesus na cruz por nossas vidas, né? Nós temos que lembrar que não existe demonstração de amor maior que essa. Então, o que faltava, a perspectiva que faltava para o povo em Malaquias, naquele momento, era entender que o amor de Deus era suficiente e o que eles tinham já bastava. Não precisava de nada além do que eles tinham. Mas o povo tinha dificuldade em entender isso. E sempre que a gente cultua a Deus, a gente tem que lembrar que Deus nos amou primeiro, né? E é por isso que a gente oferece culto a Ele, né? Claro que a gente não tem nem como retribuir o que Deus fez por nós, né? Mas é uma forma de você demonstrar gratidão pelo amor de Deus, né? Você fala: poxa, eu reconheço que o Senhor me amou, que Jesus morreu na cruz por mim, e por isso eu vou à casa do Senhor e eu vou reunir a minha família, né? Pensando agora no nosso contexto, vou reunir a minha família e eu realmente vou prestar culto como forma de gratidão, com o coração aberto, né? Sim, com reverência, com respeito, como o Cláudio disse, é algo que a gente tem que ter em mente. Então, quando a gente fala de culto, e a gente fala de amor de Deus, né, a perspectiva que nós temos do amor de Deus é lembrar, o culto ele é feito com reverência. Então, na sua casa, você faz ele com toda a sua reverência, com toda a alegria, com toda a disposição do seu coração, lembrando que Deus te ama e em forma de gratidão também. Sim. Nós cultuamos ao Senhor, porque o que Deus fez por nós, a salvação que Ele nos dá a salvação que Ele nos dá por meio de Cristo Jesus é impagável. Como a Mayla disse, quem consegue pagar isso? Quem que consegue falar: não, eu pelo meu braço eu tenho a salvação? Não existe, né? Então nós temos que ser gratos por isso também. Mas para o povo de Israel, o culto não estava sendo algo muito bom. Na realidade, o culto para eles, na perspectiva deles, o culto estava sendo chato. Não estava sendo algo prazeroso, né? Ir à igreja, vamos dizer assim, naquele momento, não era um negócio que eles gostavam, né? Se a gente for ver o texto de Malaquias, do versículo 6 a 10, né, o povo, como nós dizemos, eles ofereciam qualquer coisa a Deus, porque não era algo interessante, para eles o culto não tinha graça.
né? Então o povo oferecia qualquer coisa ao Senhor e ainda dizia, no versículo 6, em que desprezamos o teu nome? É como se você chega para um exemplo bom que nós temos aqui, é como se um casal de namorados, né? Eles estão comemorando o aniversário de namoro, e aí o namorado chega com flores, com Bombom. chocolate, bombom, e ele entrega isso para sua namorada. E qual que é a resposta da namorada, Mayla? A namorada fica mó feliz, né? Ela fala assim pra ele, ai, obrigada, não precisava. Mas ele, todo aquele jeitão, ele fala, eu não fiz mais que a minha obrigação. Muito bom isso, né? Você imagina esse exemplo, né? Você recebe um presente, você agradece a pessoa, não, eu fiz minha obrigação porque tinha que fazer, porque a data é especial, então... Tinha que fazer, aniversário de namoro tem que fazer, né? Tem que fazer, né? E é mais ou menos isso que estava acontecendo no contexto de Malaquias, né? O povo ia sacrificar a Deus, mas fazia de qualquer jeito porque era obrigação. Não, eu vou lá e eu faço porque é obrigação. Não que... Pode falar. Mas, e se eu não tiver vontade de ir na igreja, cultuar a Deus, o que eu faço? Aí você, primeiramente, se você não tem vontade, você tem que começar a buscar entender por que você não tem vontade. Em segundo, orar a Deus, para que Ele, com o Espírito Santo, toque a sua vida, para que lhe dê vontade de ir à igreja. Porque, às vezes, pode ser que, de repente, você está vivendo uma fase da sua vida, um momento, que realmente está difícil para você se sentir à vontade na casa de Deus. Mas eu creio que não existe ninguém melhor no mundo que você possa se abrir do que Deus. É nos pés da cruz que nós podemos derramar as nossas lágrimas, podemos derramar as nossas dificuldades e clamar a Deus para que nos dê vontade de participar e entender, né? Voltando aqui no exemplo do casal de namorado, realmente ele tinha a obrigação de dar o chocolate para ela porque era aniversário de namoro. Mas assim, não é porque era a obrigação dele que aquilo não era algo prazeroso, que aquilo não poderia se tornar em algo alegre, né? Por mais que realmente fosse obrigação. Aqui tem outro exemplo que eu acho interessante, é do pai e do filho. Se o pai tem um filho, ele tem a obrigação de cuidar do seu filho, né? Mas isso não significa que não seja algo que dê alegria e que dê prazer ao pai. Eu imagino que deve ter alguns momentos, quando a gente dá aquela de filho tranqueira, né, pai? Mas assim, tem os momentos, mas aquilo é feito com amor, né? Com responsabilidade, com obrigação sim, porque nós fomos criados para adorar a Deus, então nós temos essa obrigação de adorar a Deus, mas também com amor, né? Uma coisa não vai contra a outra, não é porque você tem uma obrigação de fazer alguma coisa que aquilo não pode te dar alegria, que aquilo não pode te dar prazer e por aí vai. Então, independente da minha vontade, eu devo cultuar a Deus. Sim, independente. Então, não é só sentimento. Não, é muito mais. Tem a obrigação que é implícita. Nós temos a obrigação. É algo que Deus requer de nós. É o culto a Ele, né? A pergunta 1 do breve catecismo, né? A pergunta 1 do breve catecismo e está entre os 10 mandamentos. Está entre os 10, exatamente. O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, né? E somente a mim prestarás culto, alguma coisa, acho que é o primeiro mandamento. Então, se nós formos olhar na linha dos mandamentos, a primeira ordenança para o homem é o quê? É cultuá-lo. Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o seu entendimento. Sim. Então, o culto realmente, ele é muito importante. É interessante que nós estamos falando do povo de Israel aqui, nós estamos falando de Malaquias, nós estamos falando de um povo que vira para Deus e fala, o que nós estamos desprezando o teu nome, em que havemos te profanado, reclamando contra Deus, e a gente fala, nossa, que povo mesquinho, que povo chato, que povo, né, merecia lá perecer no fogo. Mas o que nós somos diferentes deles? Se nós pararmos e pensarmos, quantas vezes nós saímos do culto reclamando? Ou você nunca saiu do culto reclamando? Ou então sua mãe tem que te tirar da cama à força para você ir para a escola dominical, né? Exatamente, você tem que tomar umas palmadas para vir para a igreja. Agora eu fico pensando que como o culto está sendo gravado e enviado, eu assisto mais tarde, né? São as até facilidades. de noite eu posso assistir o culto, mãe, deixa eu dormir mais um pouco. Virar a noite jogando, né? Não que os adolescentes façam isso, mas assim, virar a noite jogando e no outro dia não querer ir para a escola dominical.
Ou então, é aula da Mayla, eu não vou, Mayla é muito chata, não quero ir na aula da Mayla. Quem que vai dar aula para eu saber se eu vou ou se eu não vou? Agora... Acho que o povo estava fazendo mais ou menos isso também, né? Infelizmente são essas coisas, né? Quando a gente vê o povo e a gente olha para o povo e fala, nossa, que povo ruim, a gente não é tão diferente deles. Um contexto não muito diferente também, né? Como a Mayla disse, hoje nós temos a praticidade, vamos dizer assim, de assistir o culto a hora que nós quisermos. Mas até quando isso é benéfico? Às vezes nós temos que, de fato, nos policiar e cumprir os horários, cumprir a regra, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena, quanto tempo vai durar esse momento, mas se Deus permitir, uma hora vai acabar. E quando isso acabar, será que vai ser fácil voltar à antiga rotina? Será que hoje eu posso dormir até mais tarde, eu vou dormir até meio-dia e vejo a IBD 1h da tarde? Será que isso é bom? Ou será que não vale a pena eu me policiar, acordar cedo, acordar 8h30, tomar meu café, né? Lavar a cara, tirar a baba do rosto e tomar meu café e sentar na sala 9h30 e assistir o culto? Então são detalhes que nós temos que nos policiar para que a gente não veja as coisas de Deus como menos importante. Por exemplo, se de repente vai ter a live do cantor tal, vai ter a live do comediante tal, do artista tal, você põe o seu celular para despertar, para não esquecer. Por que as coisas do Senhor não é diferente? Eu falo, gente, vocês põem, eu também ponho. Quando tem alguma coisa importante, eu marco no meu celular, tem que despertar a tal hora, porque eu tenho que fazer tal coisa. Mas por que as coisas do Senhor tem que ser diferente de qualquer jeito? E aí nós começamos a perceber que a dificuldade maior não está nos seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor. A dificuldade maior está em nós. Nós que somos arredios, que somos pessoas difíceis, somos pessoas que mereciam a morte, e aí Deus exerce sua graça maravilhosa sobre nossas vidas e faz com que nós caminhemos segundo a sua vontade. Mas estamos falando do culto, né? Então o povo tinha essa dimensão de culto chato, né? Então quando o culto é realizado de qualquer jeito, se torna chato e cansativo. E de fato, quando a disposição do seu coração é fazer de qualquer forma, ele fica chato. Faz alguma coisa contra a sua vontade, ela vai ser chata. Alguma coisa que você queira fazer, ela vai ser legal. Então nós temos que mudar a nossa perspectiva em relação a isso. Temos que olhar para o culto do Senhor como uma coisa agradável, uma coisa que é boa para nós, né? E aí eu pergunto, você já pensou se Deus dissesse, que pena que você veio ao culto hoje, queria que tivesse ficado em casa? Foi exatamente isso que o Israel ouviu. Então já pensou se Deus falasse isso para você? Que pena que você veio ao culto hoje, era tão bom que você não tivesse vindo, não queria te ver hoje. Já pensou? Que impacto que isso ia trazer na sua vida? Principalmente hoje, em dias que nós não podemos estar fisicamente na igreja, e Deus fala, não, você não. Chegar, oi Mayla, tudo bem? Como é que você está? Pô, Cláudio, você veio? Poxa vida, que chato, hein? Já pensou se você passasse por isso? Foi o que aconteceu com Israel. Israel, ao ponto de Deus usar um certo sarcasmo com Israel, porque não estava satisfeito com o que estava acontecendo, né? Nós vimos isso no texto que a Mayla leu, lá em Malaquias 1:10. Deus não estava satisfeito com o que estava sendo oferecido, né? Por isso que nós temos que nos lembrar que temos que agradar a Deus com o culto que prestamos. Isso tem que ser claro na nossa cabeça, tem que ser claro na nossa mente. Temos que agradar a Deus com o culto que nós prestamos. Nós temos que vir à igreja para cultuá-lo, né? O culto em si, ele traz algumas implicações. Nós vamos falar, né? Como que seria a ordem do culto de fato, como que você tem que caminhar com o culto, né? Por exemplo, quer falar mais? Então, eu estava pensando aqui, né? O pessoal estava cultuando, né? O povo de Israel, ele estava cultuando do jeito deles, né? Sim. E não do jeito que Deus queria. E fica aquela pergunta, né? Para quem que é o culto? É para mim? É para mim agradar? O louvor tem que tocar a música que eu quero? Tem que acontecer do jeito que eu quero? Não, é para Deus. Tinha que ser para Deus, né? E aí fica aquele exemplo. Se eu fosse na casa de alguém famoso, sei lá, alguém
sei lá, alguém solene, não sei, de repente eu pensei em falar do Bolsonaro, mas Bolsonaro me chama para comer na casa dele, aí eu vou lá, assim, eu não vou reclamar da comida, eu não vou reclamar do papo dele, eu não vou reclamar porque eu fui convidada para estar ali, e é uma noção que o povo não tinha, né? Você tem que estar ali no templo para fazer do jeito que Deus quer, não ficar reclamando do que está acontecendo, né? Reclamando é o pregador tal, da palavra, etc, né? É que nem você falou, vamos ver quem vai pregar hoje. Quem que vai pregar hoje? Se é fulano, eu não vou, fulano eu vou, isso aí é bom, hein? Isso é bom. Nós podemos pensar o seguinte, né? Tomar cuidado para não cultuar a pessoa. Exatamente. Né? Nós vivemos num período da nossa história, o culto à personalidade, né? Nós vamos vir à igreja para cultuar a Deus, somente a Deus. Mas o pastor A, B ou C... Não é o pastor A ou B ou C. O pastor A, B ou C, ele vai trazer para nós a palavra de Deus. Nós estamos indo para cultuar a Deus e não o pastor ou qualquer outra pessoa. E hoje, infelizmente, não somente hoje, né, mas nós estamos vivendo esse período em cultuar a pessoa, né, as pessoas. E nós não podemos, como cristãos, nós temos que cultuar somente a Deus, olhar somente para Cristo. É verdade. É muito claro o exemplo do Cláudio, né? Infelizmente a gente acaba deixando se levar, e às vezes é uma coisa muito sutil, não é algo assim que você pensa assim, claro, não, gosto de fulano, não é, mas às vezes nós nos empolgamos demais quando sabemos, o pregador tal vai estar na igreja, olha, o músico tal vai estar na igreja. É engraçado quando nós desenvolvemos programações, isso como UPA-MP, como igreja, né? E às vezes como é importante o destaque de quem vai estar presente naquela programação como um chamariz para as pessoas. E não deveria ser assim. Exatamente. Né? O culto por si só deveria ser suficiente para nós estarmos na igreja. Eu me lembro de um livro que eu li que chama Com Vergonha do Evangelho, e aí eu sempre uso esse exemplo, porque para mim ele foi o máximo, esse exemplo, né? Diz que um determinado pastor estava na igreja, um jovem procurou ele e falou assim: pastor, vamos pôr algumas luzes, pintar a igreja, vamos pôr uma cortina de fumaça para atrair mais jovens para a igreja. Aí o pastor olhou para esse jovem e ele fala assim: olha, meu querido, se Jesus não for o suficiente, é melhor que nem venham. Então são coisas que nós temos que estar atentos, porque para quem é mesmo culto, é para o Senhor. O fato de ser um culto a Deus tem que ser suficiente para que nós possamos vir à igreja e cultuá-lo, independente do pastor A, B ou C, da celebridade que vai estar presente. Não é essa a questão. A celebridade, não digo nem celebridade, porque eu acho que a palavra não é essa. A autoridade maior que existe está presente no culto. É o Senhor Deus. Ele é o centro do nosso culto. E o fato dele estar presente no culto, que é para ele, tem que ser suficiente para nos trazer à igreja para cultuá-lo, né? Então, só para a gente poder lembrar, então o culto aqui ele teria que ter alguns momentos. Como que tem que ser feito um culto? Isso é bom para você aplicar na sua casa, aplicar no seu dia a dia, na dinâmica nova que nós estamos vivendo. Então, o que tem que ter um culto? Primeiro, leitura e pregação da Bíblia, tem que ter. Neemias 8, de 1 a 8, ele vai falar um pouco sobre isso. Tem que ter pregação, oração. Um culto com pregação tem que ter oração. Mateus 2, de 1 a 13, Lucas 1, 8 a 10, ele vai tratar um pouquinho disso. Mateus 21. Mateus 21, perdão. O óculos já está desregulado. Mateus 21, ele vai tratar um pouquinho disso. Cânticos e hinos, tem que ter cânticos e hinos, né? Então tem que ter leitura da palavra, oração, cânticos e hinos. Salmos vai trazer muito essa ideia dos cânticos. Salmo 149, 1, Salmos como um todo, né? Louvor a Deus, né? Um louvor a Deus, né? Efésios fala um pouquinho disso também. Hoje nós não estamos aplicando os sacramentos batismo e santa ceia, né? Apesar de ter muita gente que está fazendo isso online, né? É uma nova modalidade aí que o pessoal está desenvolvendo, mas nós entendemos que não é viável, não é a necessidade da igreja isso hoje, porque nós vivemos um momento onde é passageiro, é um determinado momento. Vai passar. E mesmo que se fosse um momento de viver anos, com certeza haveriam mecanismos melhores para batismo e sacramentos como ceia, né?
Já se tornou um exagero você transmitir batismo e ceia por videoconferência, mas isso aí é um tema para um próximo momento, uma próxima aula. É só lembrando, o culto a Deus tem leitura, oração, cânticos, sacramentos. Então, quando você está aqui na igreja, você vê o pessoal, a gente participa da ceia, o pastor faz os batismos, ofertas, nós temos um momento de ofertas, então isso faz parte do culto, tá? Isso é Malaquias 3:10, tem um momento de ofertas, juramentos e votos. Então, aqui diante da igreja é quando você faz os seus juramentos, quando o pastor chega aqui com aquele livrinho preto e fala, você promete que vai servir a Deus, tem toda aquela confissão ali, você diz que sim. Então, é na igreja onde você faz esse tipo de juramentos e votos, também é no culto. Jejuns solenes, né? Então, a Bíblia fala alguma coisa sobre jejum, e é nesse momento de louvor e adoração, você pode vir em jejum à igreja, fazer o seu culto em jejum. Você não precisa sair espalhando para todo mundo, estou em jejum às 6 horas, porque o povo a gente faz jejum de 6 horas e fica morrendo. Você pensa na época de Jesus, 40 dias em jejum, né? A gente faz de 6 horas já está morrendo. Para fazer exame de sangue você fica mais tempo em jejum do que... para fazer exame de sangue, 12 horas, e parece que você vai morrer, o mundo vai acabar, né? Aí dá mais fome ainda porque você sabe que você está em jejum. Mas você pode também vir para o culto, fazer o seu jejum no dia do Senhor, o domingo, ou até mesmo antes do culto, aí fica a sua preferência, né? Mas você pode sim, e ações de graças no culto. Então dá para notar que o nosso Deus é um Deus de ordem. Sim. Tem ordem nas coisas. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. É igual o exemplo lá da casa da pessoa. Quando você vai na casa da pessoa, você está nas regras da pessoa. Exatamente. E na casa de Deus, as regras de Deus, né? Por exemplo, eu vou visitar a casa da Kátia, por exemplo, a Kátia do Samuel. Eu tenho que obedecer às regras da Kátia, né? A Kátia que nos filma. Eu tenho que obedecer às regras dela. Eu não posso chegar, se ela fala assim, olha, você tem que deixar o chinelo para fora, é para fora. Você pode entrar de chinelo? É de chinelo. Né? Então tem que ser todas as regras da casa de uma pessoa. Não pode brigar com o Pipo? O Pipo que manda na casa, é o Pipo. Quem conhece o Pipo sabe, tá bom, gente? Vamos continuar com a nossa aula, né? Mas aí tem um último ponto que a nossa aula vai tratar, que às vezes passa pela nossa mente. Por exemplo, estou cansado, que horas que acaba o culto, né? E então, depois de oferecer qualquer coisa, lembrando do contexto de Malaquias, depois do povo oferecer qualquer coisa, ainda reclamavam que estavam cansados. E quantas vezes não fazemos o mesmo, né? Quantas vezes não ficamos olhando o relógio e esperando que o culto termine logo? E isso é algo que às vezes vai passando. E a gente vai entrando nessa coisa de que hoje é o dia do Senhor, nós temos que ter isso em mente, o dia exclusivo do Senhor. Quando você vê a igreja e o culto acaba às 8h10, você não marca compromisso às 8h15, você está cultuando ao Senhor, o dia exclusivo do Senhor. Aí, Alan, eu tenho que voltar um pouquinho só para trás. Parece que nós, principalmente o crente, está acostumado com o sagrado, né? Muitos de nós, né, que tem anos de igreja, nasceu na igreja, isso também não quer dizer nada, tem a sensação de que isso daqui que horas vai acabar, hein? Nossa, daqui a pouco vai começar o Fantástico, né? Por quê? Porque está acostumado com o sagrado. Aí nós temos que voltar atrás um pouquinho. Nós temos que lembrar que nós estamos cultuando a Deus. Então toda a reverência, né? Todo o temor e tremor. Não fique olhando para o relógio. Não fique olhando para o celular se saiu uma nova mensagem no WhatsApp. Né? Aguarda o final. Espera a bênção de Deus. Né? O nosso pastor, ele ora no final, ele preta a bênção do Senhor nas nossas vidas para a semana. Como é bom ser abençoado. Então, não tenha pressa. Exatamente. Eu me recordo de um momento, que eu me lembro disso às vezes, como isso fica claro quando o culto atrasa um pouquinho. Eu me lembro de um determinado missionário que veio à igreja, na época eu estava no exercício do diaconato, e o irmão, graças a Deus, todo animado com o campo missionário, veio trazer informações preciosas para a igreja, só que ele trouxe um relatório imenso, e ele falou muito do campo, e isso é bom, porque nós sabemos como é o campo, nós temos contato com o campo 5 minutinhos por domingo à noite, que é o relatório que o Departamento de Missões traz para a gente.
E é pouco em relação ao que é o campo mesmo. E quando o missionário tem a oportunidade de vir à igreja, às vezes ele quer falar, ele quer expor, ele quer contar as bênçãos, as dificuldades. E uma vez no exercício de diaconato eu vi alguns irmãos que ficavam apreensivos porque o irmão não acabava o sermão, porque o sermão também estava trazendo muitos exemplos do campo. E isso desperta essa preocupação que o Cláudio acabou de apontar, né? O culto é solene, o culto é o Senhor. Quem tem que estar se preocupado, eu vou fazer um parênteses aqui, com o tempo, é o pastor. Exato. Ele somos tem que nós. estar preocupado com o tempo, não é? É o pregador. Exato. Ele que tem o controle do tempo. Aí eu vejo aqueles exemplos daqueles irmãos na África que viajam 12 horas de caminhão, de ônibus ou a pé para chegar num local de culto, para cantar 6 horas de louvor, 6 horas de pregação, depois mais 6 horas de louvor. E é uma disposição incrível. Esse momento de quarentena, ele começa a despertar em nós esse entendimento, essa lição de que nós temos que aprender a valorizar mais o tempo de culto, dar o devido valor, porque hoje nós estamos em casa, hoje quando acaba o culto, a gente olha um para a cara do outro e fala, acabou, e agora? Né? Que pena que acabou, nossa, mas passou rápido. E a gente quando está na igreja, como a gente tem a igreja à disposição em todos os momentos, uma igreja com estrutura, com ar-condicionado, a gente acaba se acomodando um pouco, né? Então, esse momento tem dado uma grande lição para as nossas vidas, mas a gente tem que começar a aprender que nós não podemos achar que o culto, como o Cláudio disse, é algo que tem que ser assim, cronometrado, tem que ser algo que, olha, acaba 8h10, 8h15 tem que estar lá embaixo tomando café, porque 8h20 a carona está indo embora, eu vou embora. Não pode ser dessa forma, né? Então a gente tem que começar a trabalhar isso nas nossas vidas também. Bom, nós falamos disso, e se isso acontece com você, se você se vê nessa condição de que o culto está acabando e você está preocupado, é provável que você esteja prestando o culto de modo errado. Se você vem para a igreja e o seu celular fica toda hora zoom, zoom, você não desconecta o celular e você está ansioso para ver quem mandou aquela mensagem que vai mudar a sua vida. Em casa também, hein? Em casa também. Tudo isso que nós estamos falando se aplica para casa. Policie, pense um pouco. Graças a Deus nós temos colocado na nossa casa a seguinte regra: momento de culto, desliga o celular. Não é desconectar, é desligar. Desliga ele. Desliga, alguns momentos está desligado, para que não haja nenhum tipo de interferência no momento de culto. De repente, né, a gente está falando, o culto está chato, que horas que vai acabar, eu estou nervoso. Volta àquilo que a gente disse anteriormente. Será que você está prestando o culto, você está participando do culto, ou você está assistindo o culto? Porque quando você só assiste, cansa, né? Cansa. É igual você ir no cinema e assistir um filme chato. Você chegou no cinema, os primeiros 3 minutos do filme é chato, aquilo não acaba nunca mais. É a mesma coisa, se você foi para a igreja e você não está participando, não está envolvido no louvor, na adoração, cantar, ler a Bíblia, o pastor falou orar, o pastor falou abre a Bíblia, você abrir a Bíblia, você está participando, realmente você vai ficar, nossa, que hora que vai acabar, ai meu Deus, quero ir embora, quero jantar, quero, sei lá. Você não está ali, você está em outro lugar, mas não... E aí é um desafio para a gente, né, porque agora a gente está nesse momento que a gente está tendo o culto de maneira online e tal, você está vendo lá na sua televisão, mas você não só assistiu o culto, você participar do culto. Isso aí até fica... É um exercício. É um exercício, é difícil, não é fácil. Você está vendo lá na sua televisão, tá tocando um louvor, você está cantando junto? Você está prestando atenção no instrumento, no irmãozinho que desafinou ali, a letra que estava escrita errada? O que está te chamando a atenção, né? São detalhes. E nosso coração ele é inclinado a isso. Isso é um fato, né? Nós temos que lutar todos os dias, porque nosso coração é inclinado a isso, né? Não só no momento de culto online, mas na igreja. Às vezes, uma letra que foge, que some do projetor, a igreja inteira vira e olha para o irmão do som para ver o que aconteceu, porque a letra sumiu. Então, a gente tem essa facilidade de se distrair. E a nossa ideia hoje é que nós possamos sair pelo menos com essa lição em mente, que o culto é solene, ele é para o Senhor, que nós estejamos focados e sempre direcionados ao culto a Deus. Ele é o principal, o elemento principal do culto é o Senhor.
Então, se estiver na igreja, estiver na sua casa, acabou a luz, o culto não acabou. O culto está ali. Acabou a luz, deu um blackout geral. O culto continua, né? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. O culto ele é solene, ele é para o Senhor, né? E vamos a algumas perguntas. Nós vamos fazer algumas perguntas e posteriormente nós vamos caminhar com uma live pelo Zoom. Nós vamos indicar o caminho certinho de como que vai ser, nós vamos direcionar isso, mas para que você esteja refletindo sobre isso e para que nós possamos depois bater um papo, né? Mas primeiro algumas perguntas. O culto é importante para você? Por quê? Como nós brincamos na classe, justifique a sua resposta. Por que o culto é importante para você? O que deve ser feito para evitar erros cometidos por Israel? O que deve ser feito para você evitar os erros parecidos com os que foram cometidos por Israel? Depois de toda essa aula, se você não lembrar, você pode voltar ao vídeo. Bom é isso, né? Uma das vantagens é porque é um culto gravado, é uma aula gravada. Então, se surgiu alguma dúvida, você volta alguns minutinhos e você tira a sua dúvida, né? Quais foram os erros de Israel? Como que você pode evitar isso na sua vida? Você reclama muito do culto? Sem mentir, né? Sem mentir, Isso é você e Deus, sinceridade. Mentir é pecado, né? Então, você reclama muito do culto? Como que é o culto para você? Eu reclamo todo dia, não aguento o culto. Pensa nisso, né? O que fazer para mudar? São perguntas, você vai perguntando para você mesmo, é um exercício. O que eu posso fazer para mudar isso? E lembre-se que todo o foco do culto deve estar em Deus, não em nossas vontades. Então o culto jamais é na nossa vontade, não é do jeito que a gente quer, não é como dizem por aí, não é do jeito que você se sente bem. Não, é do jeito que Deus requer. Então são perguntas, responda essas perguntas no seu coração, na sua mente. E posteriormente nós vamos trabalhar um pouquinho numa conversa, tá? Então vamos à chegada da nossa aula. Em que ponto chegamos? Qual é o lugar que nós chegamos com a nossa aula, né? Quais foram os erros que Israel cometeu? Você consegue lembrar de quais as reclamações que o povo fez? Então Israel cometeu vários erros e acusou Deus do quê? De não amar. Uma das grandes reclamações é: Deus não nos ama, por que Deus não recebe as nossas ofertas, né? Cultuar a Deus é um dos momentos mais importantes na vida do crente? O que você acha? Eu creio que sim, é o momento mais importante na vida do crente, né? Devemos estar na presença do Senhor com alegria no coração e não apenas por obrigação? Como que é a sua presença? Como que você vê isso? Não é só por obrigação, é com alegria no coração? Eu penso que é uma junção dos dois. É quando a obrigação se torna em algo prazeroso na minha vida. Eu penso que esse é o caminho melhor para a gente conseguir alinhar os dois. É uma obrigação do crente, você prestar o culto, mas quando você consegue fazer com alegria, você nem percebe que é uma obrigação, se torna algo prazeroso, né? É que nem para quem gosta de estudar. Eu sei que todos vocês estudam, vocês gostam, amam, entram nos livros ali, né? Leem a Bíblia todos os dias, devocionais, 14, 15 capítulos por dia. A gente sabe disso, né? Mas quando você gosta de fato é algo prazeroso, não se torna algo chato, né? Então nós temos que tentar achar o equilíbrio, né, entre a obrigação e a alegria no fazer. Porque quando você achar alegria no fazer dentro da obrigação, aí não vai ser mais obrigação, vai ser algo muito prazeroso. Maila, você tem aí algumas ideias aí para a gente poder aplicar na nossa live. Eu tenho algumas dicas aqui, antes da gente encerrar mesmo, né? Algumas dicas para você não cair na mesma cilada que o povo de Israel caiu, né? Isso aqui é até legal, tipo, se você quiser anotar para deixar na sua Bíblia, porque vale a pena, para você sempre lembrar. Primeira dica: antes de você sair para o culto, agora a gente não está saindo, a gente está fazendo em casa, ora, pede a Deus que Ele aceite o seu culto, né? Que você realmente cultue Ele de coração. Aí o segundo, participe do culto. Não fica só vendo o irmão cantar. Canta, lê a Bíblia, abre a Bíblia. O pastor está lendo o texto, por mais que ele esteja lendo o texto, pega a sua Bíblia, abre, lê, participa também. Terceiro, que eu acho interessante, é uma disciplina, né? Faz anotação. Se você ficou com uma dúvida, você não entendeu o que o pastor falou, o que a gente falou, anota.
anota principalmente a aplicação, né? No que eu uso esse texto na minha vida? Onde ele se encaixa? Em que momento ele se encaixa? E o quarto é, ore todos os dias pedindo a Deus ajudar você a fazer tudo isso, ajudar você a estar cultuando Ele como Ele quer, como Ele merece, né? Porque é um exercício, é uma disciplina, é uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias. É isso aí. Muito bem. Por isso que eu tenho um versículo, é meu, tá? Esse versículo, isso aqui... 1 Cláudia. Não divido com ninguém. Brincadeira. 1 Coríntios 10, 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 31. Portanto, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É isso, gente. É isso. O que você for fazer é para a glória de Deus. Então, louvado seja o Senhor por nós podermos cultuar a Ele, né? Em casa, juntos como igreja futuramente, vamos voltar firmes aqui na igreja, vamos glorificar, vamos dar glórias a Deus em todo momento. Amém. Isso é meu, viu? Amém. E tem uma sugestão no final, tem um vídeo do Augusto Nicodemos, pastor aí que o pessoal fala muito bem, brincadeira, do reverendo Augusto Nicodemos, que é do Perguntar Não Ofende. E o tema do vídeo, pergunta, o título, né? é Posso ser um desigrejado? E aí é um videozinho de 3 minutos e 40 no máximo, é um vídeo muito rápido, porém muito esclarecedor e agrega muita coisa. Então depois de você escutar tudo isso, depois de nós concluirmos que é no comer, é no beber, é em qualquer coisa, fazer como se fosse para Deus, fazer para a glória de Deus, nós encerramos nossa aula. Encerramos e que você possa, durante essa semana, depois de participar, não de escutar, mas de participar dessa aula, você possa ter uma mudança na sua mente, no seu coração, de que como tem que ser feito o culto a Deus e qual é a nossa responsabilidade mediante tudo isso. Tá bom? Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. Que hora, Cláudio? Você ora? Posso orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu aqui de ver a Mayla, o Alain. É difícil para nós estarmos aqui, vermos a nossa igreja, as cadeiras vazias, mas nós cremos que o Senhor tem um propósito para tudo isso. E cremos que o Senhor nos abençoa, cuida de nós. Por isso, louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito conosco até aqui. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Abençoe, por favor, os nossos jovens, os nossos adolescentes que estão em casa, que eles possam se sentir firmes no Senhor, que eles possam ter paz no Senhor, alegria no Senhor. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós, cuida da Tua igreja, Senhor, aqui da Praia Grande e nos confins da terra, que estão clamando, suplicando para o Senhor, para que esse período de pandemia seja o mais breve possível, que o Senhor possa abreviar esse tempo, Senhor, que haja cura, que haja solução para esse problema. Mas nós cremos que o Senhor tem um propósito, por isso nós confiamos em Ti e descansamos no Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Dá-nos um período de paz, uma semana de paz na Tua presença. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Então, gente, até semana que vem. Deus abençoe a todos.